Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 23 de novembro, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum, já assim nos aproximando do tempo do Advento. É muito bom louvarmos e agradecermos ao Senhor e receber dele a sua palavra que nos ilumina, a sua palavra que nos guia em nosso caminhar. Hoje vamos refletirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo dos 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiquei apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Jesus anuncia a destruição do Templo de Jerusalém, acontecida no ano de 70. E as batalhas que se verificaram entre os anos 66 a 70. O templo era o símbolo da relação de Deus com o povo escolhido. Jesus salienta que o fim de uma instituição não significa o fim do mundo, nem o fim da relação entre Deus e os homens. O discurso sobre o fim do mundo revela a fragilidade das realidades humanas. Nem mesmo o templo, construído para ser habitação de Deus no meio do povo, estaria a salvo da destruição. A constatação de Jesus a respeito da destruição do templo expressa o destino das realidades humanas. Não ficará pedra sobre pedra. O fim de tudo é a sua ruína. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, neste evangelho, Jesus quis mostrar às pessoas que admiravam o templo pela sua beleza exterior, tendo uma visão superficial do mundo e das coisas que as atraíam, que o material que enfeita o templo e até mesmo aqueles que o construiu pode ser facilmente destruído. O sinal das coisas que estão para acontecer. Então, nós o percebemos justamente pelas coisas que já estão acontecendo no mundo, acontecendo em nós, acontecendo nas pessoas ao nosso redor. Jesus não nos prometeu nenhum sinal especial para nos livrar dos acontecimentos que tira a normalidade da sua vida. Porém, ele nos adverte para que estejamos atentos e atentas em relação às coisas que têm significado para nós. Caros irmãos e irmãs, o valor que as coisas têm é inerente à maneira como nós as enxergamos, ou seja, elas valem para nós conforme a nossa visão interior e subjetiva. O que é valioso para um poderá não ser para o outro, dependendo do amadurecimento de cada um em relação ao valor das coisas criadas. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, os sinais de hoje nos servem de alerta, não para que fiquemos apavorados, mas para que estejamos vigilantes.
guerras, revoluções, terremotos, fome, peste, miséria, disseções, separações, homicídios, uns se voltando contra os outros, e etc, e etc. Porém, apesar de atentos, necessitamos de serenidade, necessitamos de prudência para atravessar esse campo minado e não podemos nos apavorar. O nosso testemunho deve ser de confiança absoluta nas palavras de Jesus. Temos que ser confiantes, temos que crer nas palavras de Jesus. Por isso Jesus diz, é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Enquanto essas coisas acontecem, e enquanto não chega ao fim, ainda temos chance de uma mudança radical na nossa mentalidade medíocre, que valoriza somente o que é atrativo e nos encanta. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, os grandes sinais que serão vistos no céu já se manifestam dentro de nós quando estamos em comunhão com Deus. É pelo poder do Espírito Santo que acolhemos os ensinamentos de Jesus e temos intimidade com Ele. A palavra de Jesus nos recomenda que não sejamos enganados e enganadas quando ouvimos os arautos do terror. Portanto, escutemos atentamente ao que o Senhor nos revela e façamos tudo de acordo com o que Ele nos disser. Caros irmãos e irmãs, você se apavora diante dos boatos em relação aos acontecimentos ruins? Qual é o sinal que o Senhor tem manifestado para você? Qual o sinal que o Senhor tem mostrado em sua vida? Jesus tem lhe falado de convenção, de mudança de mentalidade? Você tem dado ouvido ao Senhor? Isto é, você tem seguido o que Ele tem lhe mandado fazer? Pense um pouco, reflita no dia de hoje. Como estamos observando os acontecimentos atuais, os sinais que nos chegam? Como estamos observando aquilo que Jesus manifesta em cada um de nós? Portanto, caros irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que seu Filho Jesus, que é sinal da nossa esperança no meio da humanidade, que nós saibamos acolhê-lo como manifestação de sua misericórdia e só nele colocar toda a nossa segurança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, que tenhamos uma terça-feira cheia da graça do Senhor. Que essas graças sejam derramadas sobre você, sobre sua família. E que desça sobre cada um de nós, sobre você, sobre a sua família, as bênçãos desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Portanto, fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.